Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso quarto episódio, a quarta parte desse nosso propósito, Desafio Coração Blindado. Estamos aqui para selar com chave de ouro, não é? Com a palavra do Senhor, com as orações, com o entendimento, para que haja cura, para que haja libertação, para que haja renovo, para que possamos guardar, para que aquilo que o Senhor tem nos dado não vaze pelas nossas mãos, a gente perca, não é? Então, nesses dias, no primeiro dia, nós falamos sobre aquela expressão, aquela imagem, como se a nossa vida fosse um submarino. Fizemos ali uma ilustração simples, né? Com, e a nossa alma com espaços, lugares que devem ser hermeticamente fechados, hermeticamente guardados. Significa o quê? Existe uma, existe uma situação onde ali no submarino você tem aqueles compartimentos, ambientes fechados, com portas muito fortes. Caso haja uma colisão, caso haja um ataque, caso haja qualquer ambiente externo ou situação externa que possa provocar alguma rachadura e fazer com que entre água, não coloque todo o projeto, não coloque todo o equipamento abaixo, afundando, se perdendo. Então, essa é a mesma situação, comparando com a nossa vida. Existem situações que vêm para provocar essas rachaduras, que vêm com forte impacto, fazendo com que a nossa alma seja fragmentada, seja totalmente distorcida, e aquilo que deveria ser um desenho do céu, para a manifestação da glória do Senhor, começa a ser uma caricatura, uma tragédia, o desenho de uma tragédia. A vida como uma tragédia. Deus não tem isso para você, querido. Deus não tem isso para você, querida. Entenda isso. Então, por isso, nós estamos nesse propósito. Olha como Deus te ama. Olha como Deus te ama. Primeiro, nós trabalhamos aqui o conceito de vencendo a ansiedade, onde trouxemos ali alguns fundamentos, algumas coisas, e trouxemos algumas ferramentas para que você pudesse começar a ministrar, ser ministrado nessas áreas. E eu recomendo para você, sempre quando você sentir que é necessário, volte nessas aulas e comece a ver quantas vezes for necessária, porque é um exercício de fé. É um exercício de meditar na palavra de dia e de noite, para que possamos, no tempo oportuno, quando vier a necessidade, você ter a oportunidade de usar a palavra como um instrumento para mudança ou um instrumento para ser guardado, ser guardada. Eu poderia trazer aqui elementos motivacionais, que poderia eh, trazer cócegas na sua alma. Mas na verdade, queridos, o que eu quero trazer aqui, o que eu preciso trazer aqui é um confronto em amor para que você tome atitude e pare de entrar em alguns ambientes para que você deixe de ser roubado, para que você deixe de ser roubada, para que haja um tempo de restituição, para que haja um tempo aonde o que está lá em João 10:10, olha, o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. O que é isso? Vida e qualidade de vida. E uma das coisas que eu tenho percebido, queridos, que a maioria das pessoas tem perdido esse estilo de vida que o Senhor recomenda, porque estão perdendo a paz. Olha só o que o Senhor diz. Vamos abrir lá.
Mateus capítulo 11, versículo 28, que diz assim: Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Quem vai dar descanso a vocês? O Senhor. Agora, existe aqui um posicionamento prático: ir ao Senhor, buscar o Senhor. E aqui mais à frente, tome sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. O que é que dá testemunho a respeito de Cristo? A palavra de Deus. Olha aqui, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Sabe, queridos, uma das coisas que eu tenho percebido, que a área que nós mais sofremos são as áreas que nós não entregamos para Deus, que nós não deixamos Jesus trabalhar, que nós vacilamos e deixamos as portas abertas. Queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Pode ser que não entre nada quando algo está com a porta aberta, uma casa com a porta aberta. Pode ser que não entre ninguém. Mas pode ser que pelo vacilo que nós damos, alguém entre e roube tudo que nós temos. Sabe aquele pouquinho de paz? E eu já vou te falar quais são as 4 coisas que mais têm roubado as pessoas. São 4 portas abertas, 4 vacilos, 4 brechas tremendas que enquanto nós não atentarmos, enquanto nós não guarnecemos essas áreas, nós seremos haverá uma influência maligna tentando roubar a sua paz, te tirar desse lugar de paz. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Imagina uma outra cena aqui. Imagina que você tem um local e nesse local tem uma casa com um cachorro muito bravo. Esse cachorro ele tá espumando a boca com vontade de te pegar, te morder, te destruir. Esse cachorro, esse cão se chama Satanás e seus demônios. Ele não quer tornar a sua vida difícil, ele quer te matar. E ele quer fazer com que você tenha o mesmo fim que ele. Quem tá entendendo? Aí, queridos, por um lado, enquanto ele está latindo e você está longe dele, não te faz mal algum. Entende? Olha, ele tá amarrado, tá preso. Ele não tem o que fazer. E as correntes são fortes. E é o próprio Senhor quem o amarra. Agora existe uma outra cena que é a seguinte: é quando eu e você decidimos aproximar desses lugares, ou desse lugar onde esse cão com muita raiva está, e o que vai acontecer logo em seguida? Eu não posso nem imaginar qual é o estrago que vai fazer. Por quê, queridos? Enquanto ele está longe, está ao derredor, ok. Agora, quando eu entro para dentro da casa dele, do território aonde ele nos alcança, irmãos, não vai dar bom. Entende? Aí é onde que eu vejo muitas pessoas com pedaços arrancados, pessoas totalmente fragmentadas, pessoas totalmente destruídas emocionalmente, porque não vigiam. E eu vou te falar já contra o que você tem que vigiar, contra o que nós temos que vigiar nesse tempo. Anota aí 4 coisas que vêm para roubar a presença de Deus e nos tirar do ambiente seguro. Existe uma expressão chamada shalom. Shalom na Bíblia, ela remete à palavra paz, mas ela é muito mais do que uma paz.
Queridos, a Shalom, ou essa sensação, ou esse tempo de paz, ele só é produzido quando o inimigo está amarrado e longe de nós. Enquanto ele está próximo e enquanto ele está dentro, não tem paz. Você está entendendo? Não tem paz. Então, por isso que nós precisamos receber libertação. Por isso que nós precisamos receber cura emocional. Por isso que nós temos que nos aproximar dos ambientes de cura e sair de uma vez por todas, ou pelo menos se esforçar, não com as suas próprias forças, porque não espere sentir para começar a fazer isso, porque primeiro você faz, depois você vai sentir. Não espere sentir para poder perdoar. Primeiro perdoe e depois, se sobrar tempo, você começa a sentir que perdoou. Mas é um exercício prático. Então anota aí 4 coisas que nós falamos e que nós ainda estamos falando. Número 1, orgulho. Então, vocês entenderam ali no primeiro episódio? Se não entendeu, volta lá. Como que são formadas essas estruturas de orgulho dentro de nós? Primeiro, começa com um local ou uma situação onde nós não nos sentimos amados, não nos sentimos protegidos. Talvez foi um ambiente onde houve muita briga, onde houve muita discussão, onde houve muita privação, onde houve muita crítica, onde houve muitos problemas, onde houve um abandono, onde houve superproteção. Tudo isso são coisas que formam fortalezas de orgulho dentro de nós. Como? Nesses momentos, essas portas geram traumas na nossa alma. São fraturas emocionais na nossa alma. Daí, a gente faz um compromisso de como dói muito essas fraturas emocionais, a gente começa a criar resistência e falar que eu não vou aceitar que as pessoas me pisem dessa maneira. Eu não vou aceitar que as pessoas falem dessa maneira. Eu não vou permitir tal coisa assim, 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 assado. E você começa a fazer compromissos com você mesmo. Ou fazer com base em muita ira, em muita raiva, muita decepção, muita revolta. E aí você acaba dando lugar. Efésios capítulo 4, versículo 27, dando lugar ao diabo. E essas rachaduras começaram a criar ervas daninhas. Começam a criar problemas ali. Começam a rachar o casco desse submarino chamado vida e começa a entrar as águas, as emoções começam a ser comprometidas, principalmente naqueles ambientes que estão com as portas abertas. Os ambientes que deveriam ser hermeticamente fechados são aquelas portas grossas que tem uma espécie de timão ali, não sei, um registro muito grande, fechadas para que o inimigo não tenha acesso e para que você, ao entrar no ambiente, não receba influências malignas. Queridos, olha só, você tem principados, tem potestades, dominadores, hostes espirituais da maldade, toda essa estrutura maligna, fortemente armada até os dentes, que tentam influenciar o homem por fora, que tentam dominar o homem por dentro. Por que será que tem esse arsenal das trevas aí para tentar paralisar um homem, uma mulher bem posicionada? Porque, queridos, um homem, uma mulher bem posicionada é capaz de liberar a terra do cativeiro da corrupção e da destruição. Assim como um homem e uma mulher bem posicionada ou mal posicionada em Deus são capazes de trazer destruição para a terra, trazer destruição para um lar. Entende? Então,
é, é como se fosse uma ogiva nuclear com um poder de alta destruição ou um, uma ogiva nuclear no sentido de gerar energia suficiente para dar luz, para levar luz a várias famílias, várias casas, várias pessoas, várias igrejas, várias cidades que precisam ser restauradas, que precisam passar por esse processo de cura, de libertação, que precisam ser ligados, restaurados, suturados na sua alma, para que essas fraturas emocionais sejam fechadas, sejam saradas. Entendem, queridos? Então é muito importante nós trabalharmos entendendo isso. Por que tanta coisa contra um homem e uma mulher simples que apenas quer buscar o seu Criador, adorar Ele na beleza da sua santidade? Queridos, nós somos uma arma devastadora contra o reino das trevas. Amém, é isso mesmo, Cecília. Quando estamos posicionados e persistentes em Deus, o diabo não nos pode assustar mais. Eu quero ser sarada nas minhas fraturas. Essa é a pergunta. Sim, queridos. A questão é, irmãos, nós precisamos guarnecer. Imagina que você está num quarto escuro, levando golpes de todos os lados. Levando golpes de todos os lados. E aí, você não sabe de onde está vindo. Porque você não está enxergando. Mas o seu inimigo, ele tem vantagem no escuro. Porque essa é a natureza dele. Mas a partir do momento em que veio revelação, veio entendimento, agora eu sei de onde estão vindo os golpes, agora eu consigo guarnecer, agora eu consigo batalhar com as armas que o Senhor me dá, que é a arma da palavra de Deus. Entende? Queridos, o medo, por exemplo, é uma das coisas mais simples de vencer. É como o escuro, ligou a luz, as trevas têm que ir embora. O nome dessa luz se chama Jesus, o amor em pessoa. Deus é amor. E o verdadeiro amor lança fora todo medo. Anota aí 4 coisas que você precisa guarnecer, que você precisa vencer com a ajuda do Espírito Santo de Deus, por meio da palavra e o testemunho de Cristo. Número 1, orgulho. Nós falamos como essas coisas, elas geram essas fraturas emocionais que vai fazendo com que eu permaneça no mesmo lugar, com que eu crie vícios, vícios em tristeza, sempre vai levar para um vício, queridos. Sempre vai levar para uma coisa. Número 2, medo. O que é o medo, queridos? Que para mim, uma das coisas mais marcantes do medo é a falta de amor, é a ausência do amor, o verdadeiro amor. Talvez você recebeu um amor que não era verdadeiro, ou que não era tão verdadeiro quanto o amor de Cristo, sabe, queridos? Os nossos pais vão falhar com a gente. E aí, se nós entregarmos o nosso coração, a partir do momento que nós entregamos o nosso coração a Cristo, agora ele torna tudo completo. Aonde o seu pai falhou, Jesus quer trabalhar e ele quer ser seu pai. Ele quer suprir essas necessidades aí, essas coisas. Queridos, olha só, ou as nossas vidas estão rendidas ao Espírito Santo de Deus,
e ela pertence a Deus, ou aquelas áreas que não pertencem a Deus, que não estão debaixo do governo e do domínio do Espírito Santo, produzindo o fruto do Espírito, estão sobre o comando e o domínio de Satanás e seus demônios. Pode ter certeza disso. Tô entendendo, gente? Olha só, Romanos capítulo 8, versículo 5, diz assim, ó, porque todos os que estão segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, é o Espírito com E maiúsculo, o Espírito Santo de Deus, aqueles que estão inclinados para as coisas do Espírito, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito, porque a inclinação da carne é morte. Olha só, porque muitas coisas nossas estão morrendo. Olha como a nossa comunhão com o Senhor tem caído, tem enfraquecido, mas inclinação do Espírito é vida e paz. Quando é que eu sei que uma área da minha vida está debaixo de maldição? Lembra da figueira? A figueira, a partir do momento que ela foi amaldiçoada, ela começou o quê? A murchar. Quando é que eu sei que minha vida está debaixo de um princípio de bênção? Quando está rompendo, quando está avançando. Fora a situação aonde estou passando pelo contexto de Deuteronômio capítulo 8, onde ele vai falar que eu te levei para o deserto, te deixei passar necessidade, para ver se você guardaria os meus mandamentos ou não. Nós vamos ser submetidos a algumas situações de prova, onde o próprio Espírito Santo de Deus vai nos levar? Sim, queridos. Sim, nós teremos algumas fases assim. Mas são transições. Permanecer no deserto é coisa para quem não está vencendo essas provas. Para quem não está vigiando na sua língua, está murmurando o tempo todo. Enquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Olha só, queridos, nós nos tornamos inimigos de Deus, pois não é sujeita à lei de Deus. Se inclina para essa tristeza que você está sentindo, para você ver se ela não vai tomar a fé, se ela não vai pelejar contra a sua fé até que ela seja toda esgotada. Dê atenção para o seu medo, para você ver se o amor não vai esfriar. Entende? Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus, queridos. Tem algo aí, irmãos, que de tudo, todas as coisas, nós somos feitos para desfrutar da presença de Deus, para resgatar aquela imagem perdida lá no Éden, sabe? Para desfrutar de tudo que Deus é e tudo que Ele tem. Agora, olha só, a segunda coisa é medo. Dê lugar para dúvida, que é o próximo. Ó, são 4, né? Dúvida, incredulidade. Quer se preparar para não ter nenhum milagre acontecendo na sua vida, ou poucos milagres acontecendo na sua vida? Continue sendo um incrédulo. Agora, você quer colher bênçãos extraordinárias de Deus? Comece a encher seu coração de fé. Fé, queridos, às vezes está dando tudo errado, às vezes tudo conspira, não tem nenhuma evidência às vezes, mas eu tenho certeza, olha, eu sei para onde Deus está me levando, eu sei o que está escrito na palavra, então, entre o que eu estou sentindo, o que a palavra direciona, o que está escrito, eu fico com o que está escrito. Senhor,
Irmãos, eu não sei se eu já tive a oportunidade de compartilhar isso com você. Eu já fui curado de uma gastrite severa no meu estômago por causa dessa palavra, de se apropriar da palavra e começar a declarar. Vocês sabiam disso? Algum tempo atrás eu estava numa reunião de como se fosse uma célula, e eu queria muito ficar lá. Então depois a gente ia ter uma comunhão, mas eu já estava sofrendo porque eu não poderia, primeiro que eu estava com muita dor, eu não estava conseguindo prestar atenção em nada do que estava acontecendo ali, parecia que pegava um pano ali e estava torcendo o meu estômago. A segunda coisa é, eu não poderia participar, eu não poderia comer nada, porque tudo que eu comia me fazia muito mal. Eu já estava gastando muito dinheiro com remédio, e teve um dia que eu encostei ali numa pilastra ali numa coluna, com muita dor, coloquei a mão no meu estômago e comecei a declarar. E eu falei assim: Pai, a tua palavra diz que o Senhor levou sobre si todas as dores, todas as enfermidades. E eu não tenho por que ficar com ela. Eu sei que o Senhor está me ouvindo, sim. Eu sei que a sua palavra é real. E se o Senhor está me ouvindo e a sua palavra é real, eu dou um comando agora sobre essa dor. Dor de estômago, enfermidade no estômago. Sai agora no nome de Jesus. Queridos, foi a mesma coisa de tirar com a mão. Sumiu na hora. E eu nunca mais tive esse tipo de problema no meu estômago. Então, creia na palavra, é real, ela funciona. Começa a declarar, verbalizar. Irmãos, no mundo espiritual, o seu chão é a palavra de Deus. Eu quero que você enche o seu coração de fé. Entende? Enche o seu coração de fé. Enche o seu coração de fé. Então, não dê espaço para incredulidade. Então, um coração blindado contra o quê? Orgulho, medo, dúvida, vergonha. Queridos, olha só, a questão da vergonha, ela tá ela tá muito uma coisa tá ligada na outra aqui, ó. Porque às vezes a vergonha, ela é uma timidez, é uma rejeição, que é uma espécie de orgulho. Às vezes você poderia ser curado, liberto, sarado, confessando os seus pecados, abrindo a sua vida, abrindo o jogo, sabe, tirando as máscaras, declarando: Senhor, olha, aquela palavra de Peniel, arrancar as máscaras, confronto através da palavra. Senhor, a sua palavra diz para não mentir, mas eu sou um mentiroso de carteirinha. A sua palavra diz para eu não fluir na imoralidade. Senhor, olha, eu tenho um problema, eu sou imoral, eu sou impuro, eu tenho esse problema assim, 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 assado. Senhor, olha, eu tenho um problema aqui com reclamação, com murmuração, eu não vigio no que eu falo. Senhor, eu tenho um problema porque vira e mexe eu estou fluindo na tristeza e não na paz, na confiança no Senhor. E começa a confrontar essas estruturas pecaminosas que você sabe que não vêm de Deus e que te tira uma virtude. São vícios que te tiram virtudes. Todo vício te tira virtude. Então tem pessoas que são teimosas, orgulhosas, obstinadas. E a única coisa que vai fazer com que você vença esse orgulho
Existem espíritos malignos que trabalham sim por trás do orgulho. Agora, humildade é uma coisa que vai te fazer se submeter a alguém, ao cuidado de um pastoreio, ao cuidado de pessoas, de seguir o que está, de pedir direção e andar nessa direção sem questionar. É ter o coração humilde e ensinável. Lembra lá? Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E depois, mais à frente, Jesus fala assim: aprendam de mim. Jesus, um ministério leve, uma vida leve, sabe? Teve os confrontos, teve as coisas, sim, queridos. Porque alguns níveis de obediência vão afrontar de forma muito severa o reino das trevas. Agora, ele não perdia a paz por aquilo que acontecia ao redor dele, porque ele estava blindado. A sua alma estava resolvida. Coloca aí dentro, coloca aí, escreve aí. O objetivo da minha vida esse ano é resolver a minha alma com o Senhor. Tudo aquilo que está bloqueado, tudo aquilo que está te impedindo. Irmãos, tem mais de 8.000 promessas, tem mais de 3.000 bênçãos na Bíblia. Será quantos por cento disso eu estou desfrutando em Deus? Pode ser comum o que você está passando, mas não é normal. Quero que você abra sua cabeça, sua mente agora. Não é normal. É comum, porque muita gente passa, mas não é normal. Então a gente começa a entender que existem muitas áreas que nós precisamos ser curados, precisamos ser libertos, precisamos de transformação, precisamos tomar atitude alinhadas com o Espírito Santo de Deus em humildade. Como que se vence o orgulho? Humildade. Sabe, irmão, servir os irmãos em amor. Muitas vezes nós vamos para a igreja só para receber. Mas quando é que nós fomos à igreja para servir? Quando é que nós fomos para uma comunidade de pessoas que precisam, pessoas carentes, pessoas enfermas, para orar e para cuidar das necessidades dessas pessoas? O negócio é que a gente só olha só para a gente, olha o orgulho aí, irmãos. Olha o egoísmo aí. A gente romantiza tanto a dor que a gente já não dá mais atenção para aquilo que realmente importa, para aquilo que gera galardão, para aquilo que gera eh, roupas, vestes de justiça. O medo, queridos, quantas pessoas estão paralisadas pelo medo, tem medo de se envolver, tem medo de participar, tem medo de confiar, tem medo. Nossa, você acredita que tem pessoas que têm medo das coisas dar certo? Você acredita nisso? Nossa, se der certo, como é que vai ser? Como é que eu vou cuidar de tudo isso? Como é que eu vou gerir isso? Nossa, como é que vai ser quando Você- pessoas que perdem a paz com isso? Tem, irmãos, tem. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, diz assim: que o próprio Deus de paz o santifique inteiramente, que todo o espírito, com E minúsculo, o espírito humano, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda do vosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, aqui a palavra irrepreensíveis, e junto com a palavra preservado, significa o quê? Inteiro, não faltando nenhum pedaço. Onde é que estão os pedaços da sua alma? Você precisa resgatar esses lugares. Precisa resgatar esses esses ambientes.
que estão debaixo de influência ou tomadas pelo inimigo. Não deis lugar ao diabo. Efésios capítulo 4, versículo 27. Se nós dermos lugar, ou se nós demos lugar para ele no passado, queridos, nós precisamos tomar de volta. É uma questão de guerra, uma batalha espiritual para resgatar e tirar essas áreas sob domínio do maligno. Sabe esses lugares aonde foram tomados pela vergonha, que trouxeram constrangimento, medo, dúvida, vergonha? Olha só, quando esses cativeiros forem quebrados, haverá dupla honra no lugar da vergonha. Veste de louvor ao invés de espírito angustiado, coroa de justiça ao invés de cinzas, óleo de alegria ao invés de espírito angustiado. Hoje nós colocamos uma enquete, né? Para ver como que está a atuação do inimigo em algumas áreas que são como sintomas de um possível ataque espiritual. Por exemplo, uma pergunta lá. Fiz assim, ó. Algum desses sintomas de possível ataque espiritual, você tem passado por isso? Ó, fuga de energia vital, perca de memória, cansaço excessivo. Foi a campeã aqui, ó. Cansaço, as pessoas estão cansadas, sem paz. Eu faço tudo certo, mesmo assim dá errado. Falta de concentração para ler a Bíblia. Lá, segunda campeã aqui, ó. Falta de concentração ao ler a Bíblia. Isso significa que a palavra não está criando raiz dentro de nós. E eu posso te garantir que os lugares onde nós estamos sofrendo são as áreas onde a palavra não está funcionando. Aprendam de mim, diz o Senhor. Aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Fala comigo assim, Senhor, me ensina a ter um coração humilde, um espírito humilde e um coração ensinável. Espírito humilde e um coração ensinável. Senhor, me ensina do Senhor e me dá um espírito humilde e um coração ensinável. Amém, queridos? Significa o quê? Que a palavra de Deus não está criando raízes dentro de nós. Olha lá, problemas, perca de memória, estamos perdendo a memória, estamos ficando cansados, não consigo orar, inquietação, ansiedade, pensamento acelerado. A gente está se entupindo de pregação na internet, mas não está tendo mudança de vida. Nós estamos, irmãos, outro dia, Deus falou muito forte ao meu coração assim, ó. As pessoas não estão levando a sério a minha palavra. Eles estão querendo cócegas na alma. Eu nunca tinha ouvido essa expressão. Cócegas na alma. Ai, deixa eu ver um rios aqui. Aí você fica lá, ó, anestesiando a sua alma. Quando, na verdade, através da palavra, eu deveria estar confrontando aquelas estruturas pecaminosas. A espada como a nachaira, a espada de dois gumes, a fim de discernir, que corta o quê? Juntas e medulas,
O que que isso quer dizer, queridos? Não é só a questão de separar a alma do espírito. Ali é a capacidade, o contexto correto daquele texto é o quê? A capacidade de discernir aquilo que é alma e aquilo que é espírito. O que é uma coisa, o que é outra coisa. O que é carne, o que é o Senhor que está gerando em mim. Mas a gente acha que está tudo num balaio só, que está tudo dentro de um pacote só, dentro de uma caixa só. Desinteresse pelas coisas santas. Bíblia, oração, louvor, ir ao culto, conviver com os irmãos. A gente vai perdendo o interesse. E por último, desejo de isolamento. Outro campeão aqui, irmãos, ó. Pessoas estão querendo ficar isoladas. Espera aí, irmão, o Espírito Santo de Deus nos leva o quê? A comunhão, o partir do pão e as orações. E o Senhor acrescentando aquelas pessoas que querem mais disso também. Comunhão, partir do pão e oração. Amém, queridos? Já ir partindo para o final, Marcos capítulo 4, versículo 13 até o versículo 20, e Lucas capítulo 8, versículo 11, versículo 15, vai falar o quê? Da parábola do semeador, da semente que caiu à beira do caminho, que representa a pessoa que ouve a mensagem a respeito do reino, mas não compreende. Olha aí, como a gente está o tempo todo recebendo coisa nova, não compreendemos, não aplicamos. Então, Satanás vem e tira as coisas que foram semeadas no coração. Espera aí, se ele retirou, significa que ele teve acesso ali. Como que ele teve acesso? Quem deixou a porta aberta? A semente que caiu no meio das pedras representa uma pessoa que ouve a mensagem a respeito do reino e recebe com muita alegria. Então, às vezes, a gente vem aqui entusiasmado, ó, quarta semana, Deus está fazendo a obra, beleza. Mas como não tem raiz, como você não meditou, não aplicou, não colocou à prova isso que a gente está falando aqui, como você não repetiu muitas e muitas vezes até aprender, até que aquilo deixe de ser uma teoria vazia e comece a virar uma prática. Então, tá falando lá, como não criou raiz, não dura muito tempo. Então a gente está se tornando sábio e tolo, está se tornando inteligente e burro, desculpa a expressão, irmãos, nos próximos 5, 10 minutos a seguir, porque não está sendo criada raízes, a gente não está conseguindo romper essas estruturas, porque não há meditação mais na palavra. Quem está entendendo? E aí depois tem o quê? Assim que encontra dificuldade ou que é perseguida por causa da mensagem, abandona sua fé. Olha lá, incredulidade, dúvida, olha lá, tudo aí. Queria que você meditasse, irmãos, que você lesse durante 7 dias seguidos essa mensagem. Lucas, Marcos capítulo 4, versículo 13 e versículo 20. 7 dias meditando nisso aqui, todos os dias. Esses dias eu até compartilhei com alguns irmãos, principalmente da igreja local que nós pastoreamos aqui, sobre uma dificuldade que eu estava tendo, que eu estava no nível de fadiga, de estresse por algumas coisas, por viver nessa agitação e dar lugar para essas coisas. Queridos, se eu estou aqui falando isso para você é porque também estou batalhando e estou vencendo essas estruturas. E Deus tem feito a obra. Teve situações que eu queria, quando eu comecei a gravar vídeos, nessa intensidade maior, eu já gravava algumas vezes, né?
eu estava com muita dificuldade, com medo de falhar, com medo das coisas não fluírem como deveria. E aí, o primeiro que eu fiz, eu não gostei do resultado, eu não me senti muito bem, mas depois, eu comecei a trabalhar o contrário daquele sentimento de vergonha, de medo, de misturado com dúvida, incredulidade. E aí, sabe o que que eu fiz? Eu fiz um compromisso de fazer 100 vídeos. E isso que nós estamos fazendo aqui faz parte de um desses 100 vídeos, tá? Você está sendo alcançado e despertado através disso. Quem está entendendo? Pessoas deixarão de ser alcançadas por causa da nossa falta de ousadia. Eu digitei, coloquei nos comentários, tá? Então depois tem o quê? Semente que caiu nos espinhos, que representa a pessoa que ouve a mensagem a respeito do reino, mas é sufocada pelas preocupações. Olha aqui o medo, ó. Olha aqui a dúvida aqui, ó. Pela ilusão das riquezas. E essa pessoa não produz nenhum fruto. Olha aí, queridos. Cadê os frutos? 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 Mas a semente que caiu na boa terra representa a pessoa que ouve a mensagem e a compreende. Essa pessoa cresce e produz muitos frutos, algumas vezes 30, outras 60, outras até 100 vezes mais. Acredite, isso é aprendido, tá? Isso começa a ser gerado a partir de uma situação onde eu começo a colocar em prática. Irmãos, para você andar nessas atmosferas de indisciplina e de incredulidade, de vícios, você precisa ser disciplinado, sabia? Você precisa ser constante nisso. Uma pessoa que fuma, irmãos, ela é disciplinada, ela não é indisciplinada, porque ela fuma todos os dias com disciplina. Entende? Agora, isso foi aprendido, isso foi reforçado. Agora, o contrário também pode ser aprendido e também pode ser reforçado. A palavra de Deus, ela precisa ser aprendida, ela precisa ser reforçada. Para quê? Para gerar fruto. Irmão, se eu estou vendo um monte de coisa, se eu estou acompanhando um monte de gente, e isso não está gerando fruto, muda a estratégia, porque a questão é gerar fruto. Se isso está tirando sua paz, se isso está acelerando o seu pensamento, a fim de que não gere fruto, vamos sair desses ambientes, sim. Romanos capítulo 15, versículo 33, que o Deus de paz seja com todos vós, amém. 1 Coríntios, versículo 1, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 8, ele conservará firmes até o fim, de modo que sereis irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30, portanto, sois dele, em Cristo Jesus, qual tornou para nós sabedoria da parte de Deus, justiça, santificação e redenção. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 22, diz assim, afastai-vos de toda forma de mal, oração pela vida integral da igreja. E para terminar, 2 Pedro capítulo 3, versículo 14. Por isso, amados, enquanto aguardai esses eventos, esforçai-vos para que sejais encontrados por ele em plena paz, sem mácula e livre de culpas diante deles. Amém, queridos? Amém? Renda as áreas que precisam ser tomadas com violência profética, rendidas, tomadas da mão do inimigo e rendidas ao Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus fala assim que aquele que tem o Espírito é de Deus.
E quem não tem o Espírito não é de Cristo, irmãos. Entende? As áreas da nossa alma que ainda estão tomadas pelo inimigo precisam ser saqueadas por fé e entregues, rendidas ao Espírito Santo de Deus. Esses lugares precisam ser tomados em nome de Jesus. Então eu quero agradecer você que veio, que permaneceu, que está presente aqui até agora. Quero te dar os parabéns. Alguns não puderam vir. Outros vão assistir através do YouTube. Alguns vão repetir muitas vezes esses vídeos, aprender a anotar e praticar. Aprender a anotar e praticar. É uma essência. É uma essência, querido, que o Senhor, que o Espírito Santo de Deus quer manifestar em nós. Observe-nos. Gálatas capítulo 5, versículo 19. E Gálatas capítulo 5, versículo 23 em diante. Obras da carne e fruto do Espírito. Se está fluindo ali naquelas obras da carne, procura ver o significado daquilo ali. Se está fluindo naquilo ali, não está fluindo em Deus. Aquilo ali significa que haverá uma colheita de destruição. Se áreas da nossa vida estão fluindo naquilo, haverá uma colheita de destruição. Agora, haverá o quê, queridos? Também o fruto do Espírito. Veja as coisas que você precisa render ao Senhor e começar a produzir fruto do Espírito. Se está fora daquela lista e está tirando a sua paz, a sua alegria, saia desses ambientes. Saia desses lugares onde onde o cão, literalmente, está ali para roubar um pedaço seu, para te machucar, para te ferir e te matar. O Senhor veio para te dar vida e vida em abundância, vida e qualidade de vida, em nome de Jesus. Deixa eu orar por você, deixa. Pai, no nome de Jesus, eu quero orar por cada filho, por cada filha do Senhor que está assistindo esse vídeo. Eu quero declarar agora, Senhor, no nome de Jesus, justiça, paz e alegria no Espírito. Justiça, paz, alegria no Espírito. Justiça, paz e alegria no Espírito. Nós colocamos a nossa vida, nós colocamos a nossa casa, nós colocamos o nosso trabalho, nós colocamos até os nossos animais e tudo aquilo que se relaciona conosco debaixo do sangue de Jesus. Nós declaramos agora que estamos protegidos, inalcançáveis, inatingíveis, inacessíveis, oculta aos olhos das trevas, e nós declaramos que estamos aqui, Senhor, abertos àquilo que o Espírito Santo do Senhor quer produzir em nós e através de nós. Senhor, em nome de Jesus, a tua palavra diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo, e que aqueles que andam fluindo no medo não estão aperfeiçoados no amor. Senhor, nos aperfeiçoa no amor, nos ensina a depender do Espírito Santo do Senhor e da comunhão do Senhor. Deus, guardar o nosso coração para que a presença, a essência, o mover do Senhor e a paz não seja roubada, e que haja alegria, que haja contentamento, que haja vida no nome de Jesus. As nossas atitudes, não só na fé vazia, onde eu só acredito, mas não faço nada. Senhor, e nem só naquela fé baseada só naquilo que eu faço, e também não me entrego de coração e não quero saber o que Deus quer para mim. Eu quero sim, Deus, saber o que o Senhor tem para nós. Eu quero sim saber o que o Senhor tem para mim, Senhor. Não quero ser obstinado, não queremos ser, Deus, idólatras, não queremos ser, Senhor, ser passivos. Nós queremos, Senhor, no nome de Jesus, fluir naquilo que o Senhor tem para nós, com paz, com o poder e com o equilíbrio, Pai, no nome de Jesus, que só o Senhor pode dar. Quero te agradecer e te louvar pela vida de cada um que está aqui, Senhor, e pedir para que a sua bênção esteja sobre nós em nome de Jesus. Aleluia. Amém, queridos? Queridos, eu quero agradecer mais uma vez cada um que está aqui, e nós terminamos aqui essa sequência de 4 vídeos, 4 semanas, e eu quero, nessa semana, nós vamos pular essa semana, e na outra semana, fiquem atentos no grupo, eu quero estar num propósito de oração por libertação e cura emocional. É uma sequência.
é um tempo onde nós vamos entrar pela manhã, ou no horário propício, e nós vamos orar por libertação e cura emocional. Amém, queridos? Então são orações direcionadas, pautas direcionadas que a gente vai repetir juntos e vão começar a quebrar algumas fortalezas aí em nome de Jesus. Entende? É só para quem quer ser liberto, quem quer ser curado e romper com algumas maldições. Amém, queridos? Amém? Quem está animado? Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Então, que o Senhor te abençoe. Nessa próxima quarta-feira não haverá aula. Então, na outra segunda nós vamos começar esse propósito aí, tá bom? Deus abençoe vocês. Aliás, é na segunda, né? Dia 6 de março de 2023. Deus abençoe vocês. Obrigado por participar, obrigado pela paciência de estarmos aqui. Estamos aqui juntos. Foi um prazer servir os irmãos em amor. Que Deus abençoe vocês poderosamente. Amém, queridos? Até mais.